Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que, assim, parece simples, mas que define tudo. Por que raios a gente vive junto? Sabe, é um instinto? A gente já vem programado para isso? Ou foi tipo uma grande negociação para a coisa toda não virar uma bagunça? Exato. E mais, será que as regras desse jogo, o que a gente chama de direito, podem mesmo ser chamadas de ciência? Então, essa é a nossa missão aqui. A gente vai mergulhar num material de introdução ao direito que bota essas duas ideias para brigar. De um lado, a turma que diz que somos sociais por natureza, do outro, a que defende que tudo não passa de um contrato. Pois é. E esse material é ótimo porque ele não dá respostas fáceis, né? Ele mostra que por trás de cada lei, de cada tribunal, tem uma briga filosófica gigantesca sobre o que é ser humano. E, sei lá, pegar uma cabana no meio do mato e sumir parece tão boa de vez em quando. O que realmente nos impede? O que nos mantém juntos? Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira resposta que o material traz é a mais antiga, a mais clássica, a teoria naturalista. A visão de Aristóteles. Isso, a ideia de que a gente não escolhe viver em grupo. É simplesmente como a gente funciona. Para ele era óbvio. O ser humano é um animal social, um animal político. Tentar viver fora da cidade, da polis, seria uma anomalia. Uma exceção. Uma exceção. Ele dizia que só existiriam dois tipos de seres capazes disso. Ou uma besta, alguém que nem chegou a ser humano, ou um deus, alguém que já transcendeu a humanidade. Não tem meio termo. E séculos depois, São Tomás de Aquino pega essa ideia e ainda, como dizem, dá nome aos bois, né? Ele detalha essas exceções. Sim, ele categoriza. A primeira, a excelência naturae, que seria um santo. Alguém tão conectado com Deus que não precisa de mais ninguém. Certo. Depois, a corruptio naturae, que seriam casos de anomalia mental, uma natureza corrompida. E, por fim, a mala fortuna, o puro azar. O Tom Hanks no filme O Náufrago. Exatamente, o avião caiu, você ficou preso numa ilha, você não escolheu, simplesmente aconteceu. Nessa visão, então, a sociedade é o nosso habitat natural. O isolamento seria a jaula. Pois é, essa ideia é muito forte, muito intuitiva, mas aí vem uma outra corrente de pensamento que vira essa lógica de ponta cabeça e diz não tem nada de natural nisso. Foi tudo uma grande e calculada negociação. E aí a gente entra nos contratualistas. A virada de chave aqui é brutal. Muda tudo. Uma invenção humana, um artefato, um contrato social que a gente assina metaforicamente para sair de um estado original. O tal estado de natureza. Isso. E o curioso é como, partindo dessa mesma ideia de contrato, os três grandes nomes que o material destaca chegam em lugares totalmente diferentes, começando pelo pessimismo radical do Thomas Hobbes. O Hobbes. Para ele, o estado de natureza era a anarquia completa. A guerra de todos contra todos. A famosa frase, o homem é o lobo do homem. Exato. Nesse cenário, o contrato social é um acordo de sobrevivência, de desespero. As pessoas apavoradas entregam toda a sua liberdade para um poder absoluto. O Leviatã, o Estado. Isso, em troca de uma única coisa: segurança, paz, mesmo que seja força. Foi a justificativa perfeita para os estados absolutistas. E na outra ponta, totalmente oposto, a gente tem o Rousseau, que é quase um otimista ingênuo, né? Quase. Ele diz que o homem no estado de natureza é bom. É o bom selvagem, puro, livre. E o problema, para ele, é justamente o contrato social que a gente criou. Foi ele que estragou tudo. Foi quando alguém cercou um pedaço de terra e disse isto é meu que a coisa desandou. Para o Rousseau, o contrato não salvou a gente. Ele nos corrompeu, criou a desigualdade. E entre esses dois extremos? Aí tem o John Locke tentando achar o meio termo. Ele não era tão pessimista quanto o Hobbes. Pro Locke, no estado de natureza a gente já tinha direitos. Vida, liberdade, propriedade. Mas não tinha como garantir. É isso. Exato. Era tudo muito instável. Então, o contrato social do Locke não é para entregar a liberdade, mas sim para criar um juiz, um estado que proteja os direitos que já existem. É a base do liberalismo. A semente do liberalismo, exatamente. O governo existe para garantir segurança e propriedade. E só.
Isso nos leva para hoje, então. Se a gente pegar essas ideias, o que vale? O material até cita um caso de um tal José Antônio, que queria viver isolado. Ele pode simplesmente decidir rasgar o contrato? Na prática, não. E a justificativa jurídica hoje meio que mistura as duas teorias, sabe? O nosso contrato atual, a Constituição, diz lá no artigo 3º que um dos objetivos do país é construir uma sociedade solidária. E tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Tem o princípio da dignidade. O sistema entende que abandonar uma pessoa à própria sorte, mesmo que ela queira, fere essa dignidade. O isolamento hoje só é aceito em casos de mala fortuna, situações acidentais e temporárias. A regra é a convivência. Entendi. Então, seja por natureza ou por contrato, o fato é que estamos presos uns aos outros. Basicamente. E essa convivência forçada exige regras, milhares delas. O que me leva à segunda grande questão. Estudar esse monte de regras, o direito, é fazer ciência? Porque, sinceramente, às vezes não parece. É uma provocação excelente, e o material se dedica a ela. A primeira coisa é diferenciar o direito com D maiúsculo, que é o fenômeno, as leis, a coisa acontecendo. A realidade. Isso, a realidade. E a ciência do direito, que é o esforço de olhar para essa bagunça toda, com método, de forma organizada. Mas aí que pega. Se o direito depende tanto de interpretação, de valores, de cultura, coisas que mudam o tempo todo, como a gente coloca isso na mesma prateleira da biologia? Não é forçar um pouco a barra chamar de ciência? Esse é o ponto. É o principal ataque da corrente negativista, que dizia que direito era só técnica. Mas o que é fascinante na defesa que o material constrói é a questão do juízo de valor. Explica melhor isso. As ciências da natureza, elas lidam com juízos de realidade. Elas descrevem o que é. A água ferve a 100 graus, ponto. A ciência do direito trabalha com o que deve ser. Ah, entendi. Ela é diretiva, normativa. O objetivo não é descrever o mundo, é moldar o comportamento humano. Moldar o comportamento com base em valores. E quem escolhe esses valores? É aí que a coisa pode ficar perigosa. Exatamente. O material faz um alerta muito sóbrio aqui. Por trás de toda a ciência jurídica, existe uma ideologia que define o que é justo ou certo. E quando essa ideologia é perversa, o direito vira uma arma. O texto até sugere pesquisar o caso da Alemanha nazista. Nossa, isso é muito pesado. Como que o direito foi usado dessa forma? O que os juristas da época, os cientistas do direito, diziam para justificar aquilo? É um exemplo extremo, mas fundamental. Juristas como Carl Schmitt, por exemplo, desenvolveram teorias para justificar que a vontade do Führer era a lei suprema. Quer dizer, tinha uma base científica para isso. Tinha uma aparência de legalidade. As leis de Nuremberg, que institucionalizaram a perseguição aos judeus, foram criadas, votadas, aplicadas. A ciência do direito foi distorcida para servir uma ideologia de extermínio. Mostra que o deve ser do direito, sem uma base ética sólida, pode levar ao desastre. Uau! Isso dá outra dimensão para a discussão. Então, mesmo com esse risco todo, o material ainda conclui que o direito é uma ciência? Sim, porque apesar de não ser uma ciência natural, ele preenche os requisitos. Tem um objeto de estudo próprio e bem definido. O fenômeno jurídico, as normas... Isso. E, crucialmente, tem um método próprio. O jurista não age de qualquer jeito, ele usa o método analítico, com ferramentas como a dedução, a indução, a analogia. É um trabalho intelectual sistemático. É uma ciência humana ou social com todas as suas complexidades. Certo. Se é uma ciência, mesmo que de um tipo diferente, ela precisa de organização. Como é que os juristas arrumam essa casa, que parece ter infinitos cômodos? A arrumação mais tradicional, que vem lá do jurista romano Ulpiano, é a grande divisão entre direito público e direito privado. É mais para facilitar o estudo, uma separação didática. E qual é o critério? O critério básico é pensar quem está envolvido e qual interesse predomina. No direito público, a regra é ter o Estado de um lado agindo com seu poder de império, sabe? Com soberania. Com soberania. O interesse principal é o da coletividade.
Aí entram o direito constitucional, o penal, o administrativo. Que é o Estado organizando o país e a si mesmo. Perfeito. E o direito privado seria o oposto. As relações entre nós, pessoas, empresas, onde, em tese, a nossa vontade é que manda. Contratos, casamento, compra e venda. É isso. Exatamente. O direito civil e o empresarial são os grandes exemplos. Nessas áreas, a autonomia da vontade é o princípio. Você casa se quiser, compra se quiser. O Estado, a princípio, só fica olhando. Só que o mundo não é mais tão simples assim, né? Essa divisão em duas caixinhas ainda faz sentido hoje? Cada vez menos. E é aí que o material fica interessante de novo. Essa divisão hoje é vista como insuficiente, porque a vida moderna borrou completamente essas fronteiras. E essa ideia de publicização do direito privado, que o texto fala, vai nessa linha, imagino. O Estado se metendo onde não era chamado. Perfeitamente. O exemplo da casa noturna barulhenta é ótimo. A sua boate é sua propriedade privada, certo? Em tese, pelo direito civil, você faz o que quiser. Mas O seu direito de propriedade não é absoluto. Se o seu barulho inferniza a vizinhança, o Estado pode e vai intervir. Limitar seu horário, exigir isolamento acústico. o interesse público invade o privado. Invade. É a tal função social da propriedade. Faz todo sentido. E o caminho inverso também acontece, né? A privatização do direito público. Exato. Com o Estado contratando empresas para fazer o que antes só ele fazia. Estradas com pedágio, por exemplo. A lógica privada entra no serviço público. E essa mistura toda criou o que o material chama de zona de penumbra. Isso. Onde nasceram ramos novos do direito que não se encaixam direito em nenhuma das duas caixas. O direito do consumidor, por exemplo, é uma relação privada entre a pessoa e a loja. Mas o Estado intervém pesadamente. Para proteger a parte mais fraca. Exato. O direito ambiental é a mesma coisa. A fábrica é privada, mas a poluição que ela gera é um problema de todos nós. É um problema público. Então, essa organização, que parecia tão arrumadinha, na verdade está em constante reconstrução. O direito está sempre correndo atrás da complexidade da nossa convivência. É a prova de que é uma ciência viva. As regras precisam se adaptar, porque o nosso contrato de convivência é renegociado todos os dias. Uau! Pensando em tudo que a gente conversou, fica claro que aquela pergunta inicial, por que vivemos juntos, não tem uma resposta só. É uma tensão constante entre um instinto e um cálculo, entre Aristóteles e Hobbes. E que a tentativa de organizar as regras dessa convivência, o direito, é sim um esforço científico, mas um tipo de ciência muito particular, que anda numa corda bamba. De um lado o método, do outro os valores, as ideologias. E no fim, a gente vê que as ferramentas que criamos para entender esse sistema, como a divisão entre público e privado, já estão ficando velhas. A vida real é muito mais misturada. A complexidade do nosso convívio está quebrando as velhas caixinhas. O que nos deixa talvez com um pensamento para levar daqui. Se o nosso contrato social não é algo fixo, mas algo que está sempre em construção, e se a ciência que o estuda é tão influenciada por valores, como é que a gente, como cidadãos, participa ativamente da escolha desses valores? Como garantimos que as regras do jogo estão sendo escritas para incluir todo mundo, e não para, como Rousseau temia, apenas reforçar o poder de quem já o tem?